Mesmo quando algo dá certo, a mente encontra alguma coisa que poderia ter sido melhor. Talvez você termine um dia produtivo. Você trabalhou, resolveu problemas, fez coisas importantes, mas quando a noite chega, em vez de sentir satisfação, sua mente começa a lembrar do que não foi perfeito. Uma frase que você poderia ter dito melhor. Uma decisão que talvez pudesse ter sido diferente. Um pequeno erro que ninguém mais parece ter percebido. Mas dentro da sua cabeça, ele continua ali, como se fosse um lembrete constante. Talvez você já tenha pensado algo assim. Eu deveria ter feito melhor. Eu poderia ter me esforçado mais. Eu não devia ter errado nisso. E mesmo quando outras pessoas dizem que está tudo bem, sua mente parece discordar. Ela continua analisando, continuando revisando, continuando tentando encontrar onde poderia ter sido diferente. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque muitas pessoas vivem exatamente com esse tipo de diálogo interno. Uma espécie de cobrança silenciosa que acompanha quase todas as decisões. E muitas vezes essas pessoas começam a acreditar que existe algo errado com elas. Mas na verdade, existe uma explicação psicológica muito interessante para isso. Durante a infância e adolescência, nosso cérebro aprende algo muito importante. Ele aprende como avaliar a si mesmo. Esse processo começa quando recebemos feedback do mundo, notas na escola, expectativas da família, comparações com outras pessoas. E aos poucos a mente começa a construir uma ideia de algo chamado padrão interno. Um padrão que define o que significa ser bom o suficiente, fazer algo certo, atingir um resultado aceitável. O problema é que para algumas pessoas, esse padrão começa a ficar cada vez mais alto. Cada conquista vira apenas um novo ponto de partida. Cada resultado positivo vira apenas a prova de que agora o próximo precisa ser ainda melhor. E quando isso acontece, a mente começa a criar um ciclo de autocrítica. Um ciclo em que qualquer erro parece maior do que realmente é, e qualquer acerto parece menor do que deveria. Isso não acontece porque a pessoa quer sofrer. Na verdade, acontece muitas vezes porque a mente acredita que essa cobrança tem uma função importante. Ela acredita que ser duro consigo mesmo pode evitar falhas. Ela acredita que exigir mais de si mesmo pode evitar erros. É como se a mente pensasse: se eu me cobrar o suficiente, talvez eu consiga fazer tudo perfeitamente. Mas existe um detalhe curioso nisso. Perfeição não é algo que realmente existe na vida real. Sempre existe alguma coisa que poderia ter sido diferente. Alguma coisa que poderia ter sido melhor. Algum detalhe que poderia ter sido ajustado. E quando a mente começa a buscar perfeição constantemente, ela entra em um ciclo impossível de vencer. Porque qualquer resultado sempre pode ser comparado com uma versão imaginária melhor. E essa comparação constante cria algo que muitas pessoas conhecem muito bem: a sensação de nunca ser suficiente. Mesmo quando as coisas estão funcionando, mesmo quando outras pessoas reconhecem seu esforço, mesmo quando os resultados são bons, dentro da própria cabeça, a cobrança continua. Mas existe algo importante que muitas pessoas não percebem. A autocrítica muitas vezes nasce de uma intenção positiva. Ela nasce do desejo de crescer, do desejo de melhorar, do desejo de fazer as coisas bem feitas. Essas qualidades não são ruins. Na verdade, muitas vezes são exatamente essas características que fazem algumas pessoas se destacarem. Pessoas que pensam profundamente, pessoas que refletem sobre suas próprias atitudes, pessoas que realmente querem evoluir. O problema começa quando essa reflexão se transforma em cobrança constante. Quando cada erro vira prova de falha, quando cada imperfeição vira motivo de julgamento interno, e aos poucos a mente começa a acreditar em algo perigoso, que valor pessoal depende de desempenho, que ser aceito depende de acertar, que ser respeitado depende de não falhar. Mas a realidade da experiência humana é diferente. Errar faz parte do processo de aprender. Falhar faz parte do processo de crescer. Ninguém desenvolve habilidades sem passar por tentativas imperfeitas. E mesmo assim, a mente continua tentando evitar qualquer possibilidade de erro, porque ela acredita que isso vai proteger você, proteger sua imagem, proteger sua identidade, proteger a forma como os outros veem você. Mas quanto mais a mente tenta controlar tudo, mais cansativa essa batalha interna se torna, porque viver tentando ser perfeito exige energia constante, exige vigilância constante, exige comparação constante, e isso cria um tipo específico de cansaço. Não um cansaço físico, mas um cansaço mental profundo. A sensação de estar sempre tentando corresponder a um padrão invisível. Mas existe algo curioso que muitas pessoas descobrem com o tempo.
A maioria das pessoas ao seu redor não está analisando seus erros com a mesma intensidade que você. Na verdade, muitas vezes cada pessoa está ocupada demais tentando lidar com as próprias preocupações, tentando resolver os próprios desafios, tentando entender a própria mente. E isso levanta uma reflexão importante. Talvez a cobrança que você sente não venha realmente do mundo externo. Talvez ela venha de um padrão interno que sua própria mente construiu ao longo do tempo. Um padrão que começou com boas intenções, mas que acabou se tornando exigente demais. E quando você começa a perceber isso, algo interessante acontece. Você começa a entender que talvez não precise carregar toda essa cobrança sozinho. Talvez seja possível observar seus próprios pensamentos com um pouco mais de curiosidade, em vez de apenas acreditar automaticamente em cada crítica que aparece na mente. Porque no final das contas, a mente humana é muito boa em criar padrões, mas também é capaz de questioná-los. E quando você começa a questionar a forma como fala consigo mesmo, uma nova possibilidade aparece. A possibilidade de tratar a própria mente com um pouco mais de compreensão e talvez até com um pouco mais de gentileza. Mas isso levanta uma pergunta interessante. Se tantas pessoas vivem com essa cobrança interna constante, por que também existe algo que faz a mente duvidar de si mesma? Por que às vezes, mesmo tentando fazer tudo certo, ainda aparece aquela sensação de insegurança? E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. O motivo psicológico de você duvidar de si mesmo. Porque entender isso pode revelar algo muito importante sobre como nossa mente realmente funciona.